Boa tarde, pessoal. Aqui estamos nós de volta, né? O nosso assunto sobre a integridade da palavra. E a segunda lição que vamos começar agora, a gente vai trabalhar a definição da nova criação. Quando a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando a gente recebe Ele na sua obra completa e redentora na cruz do Calvário, a gente entende que a gente precisa nascer de novo. E nascer de novo nada mais de se tornar essa nova criatura, ou a criatura que Deus, em sua originalidade, definiu para o homem, né? Nascer de novo é se tornar como Cristo, né? Nascer de novo é ter uma nova natureza, é mudar todas as coisas erradas e contrárias à vontade de Deus que vimos fazendo, que estamos fazendo. Então a nova criação, né, ela tem a natureza divina, a vida divina, né? Eu fiz uma observação aqui, disse a nova criação é ter a natureza e a vida divina no espírito, né? Quando Jesus entra na nossa vida e limpa a velha natureza e nos dá uma nova natureza e uma nova vida, foi o que ele fez. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então essa nova natureza, essa nova criação nos dá condições de termos uma vida e uma vida em abundância, né? Então a abundância dessa nova vida nos abrange todos os sentidos no nosso espírito, porque nós somos compostos, né, de triuno, um ser triuno, corpo, né, alma e espírito, ou seja, o contrário. Na verdade nós somos um espírito que temos uma alma, o nosso raciocínio, o nosso psique, e habitamos no corpo. É essa roupagem, esse corpo que nos dá governo, que nos dá a condição de governar, de estarmos na atmosfera terrestre, né? Onde podemos ter o governo. E foi para isso que Deus colocou e soprou seu espírito no homem e deu a ele o domínio sobre a terra, exatamente por essa roupagem que deu, né? Que na verdade o homem é aquilo que Deus soprou nele, o homem é aquilo que Deus disse que ele era, né? Para ser. Então a nova natureza, segundo a palavra de Deus, ela nos dá essa condição, né? A natureza do homem, nós vamos ver antes da queda, né? Porque isso que, quando você diz essa nova criação, é o retornar, é voltar, né? É o retornar à casa, né? Que realmente não deveria nem ter saído, que foi a queda de Adão. Então, em Gênesis 3, vamos ler aqui o que diz Gênesis 3, versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja, na virada do dia, a Bíblia fala que Deus vinha ter comunhão com o homem, que Deus vinha conversar com o homem, Deus vinha ter essa comunhão. E ouvindo, a Bíblia diz que ouvindo ele a voz do Deus que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se. Como se o homem pudesse esconder da criação, como se o homem, sabe, quisesse se separar do que era inseparável. Porque o homem é a natureza de Deus, o homem tinha a natureza de Deus, o homem tinha um sopro de Deus, né? E ele tentou se esquivar, né? O que foi que aconteceu com isso, nessa condição? O homem teve algumas quedas, né? Ele perdeu a comunhão com Deus, perdeu a posição de dono da terra, se tornou um escravo, né? É que a Bíblia relata, que a palavra relata a nosso respeito. Por isso, essas coisas que acontecem, essas situações que vivemos só por causa de uma atitude humana, né? De querer se separar de Deus, de querer se afastar de Deus. Por isso, Jesus veio mostrar que o homem ele precisa estar em conexão com o seu Criador, em conexão com Deus vivo, aquele que criou, aquele que formou, aquele que soprou em suas narinas o fôlego de vida. Esta é a razão, né, que temos de viver e ter comunhão com Deus, né? Voltar a viver a vida plena que Deus deu para o homem, né? Desfrutar daquilo que Ele deu e o domínio pela qual Ele deu. Deus tem propósito para todos que vivem na terra.
Você não veio em vão, você não veio sem nenhum propósito. Existe um propósito, existe uma razão, existe um fruto que só você pode semear. A semente que está dentro de você é única e exclusiva. E só você pode doar para o mundo, sabe? E se você se esquiva disso, se você se esconde disso, então você perde, e em vez de governar, você é governado. Em vez de dominar, você é dominado, né? Em vez de ser senhor, você é escravo. Então é preciso ter essa nova consciência, essa consciência da nova criação, da nova realidade, da natureza antes da queda. Não a natureza durante a queda, mas a natureza antes da queda, que o homem Adão tinha com o Senhor. E Jesus veio como o segundo Adão demonstrar, né, essa vida plena, essa condição de ter e dar ordem e as coisas serem obedecidas, né? Então, Deus tem propósito para todos nós que vivem na terra, e a razão para todos nós. Essa é a razão para todos nós, né? Não fomos criados para sermos inúteis, mas para darmos frutos, segundo João, segundo Pedro. Vamos ver lá o que é que diz a carta que Pedro escreveu, a segunda carta de Pedro. Primeira carta, segunda carta de Pedro, versículo 9, diz o quê? Todo aquele que prevarica... Não, primeira carta, segunda epístola de São João, capítulo 2, versículo 9. Mas não tem dois. São João, epístola... Pedro, não João, é Pedro. Eu estava fazendo Pedro, mas João, mas era capítulo de Pedro. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, né? Aqueles que são piedosos, aqueles que têm o coração voltado para Deus, aqueles que estão com o coração ligado em Deus, aqueles que fazem a sua vida a piedade, né? Então, veja que a Bíblia está falando, os piedosos, eles sabem livrar. Então, é essa condição que temos em Deus. Deus nos livra quando há, né, piedade em nossos corações, quando há condição de olhar para o alto. Só quem tem piedade é quem tem a natureza divina. Só age em piedade quem tem o sopro divino dentro dele. Só age em piedade quem reconhece a sua nova criação, a sua nova realidade, a nova realidade de uma nova criatura formada em Cristo Jesus, pela palavra que nos lava, que nos purifica, né? Então, Pedro está dizendo aqui, ó, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, né? Quando você anda de piedade, as tentações ela vai vir constantemente, mas tenha certeza de uma coisa: o Senhor sabe livrar. Não existe substituto para preencher o vazio do homem, a não ser o que o criou. O homem procura de todas as formas, de todas as maneiras, preencher um vazio que só o Senhor, o Deus, pode preencher. Isso Adão tirou. Foi Adão que se escondeu, achando que aquela parte ia ficar preenchida, e não ficou. E nem vai ficar enquanto o homem não entender que todas as buscas que ele tem é para preencher esse vazio que só Deus, o Criador dos céus e da terra e o Criador do homem, preenche. É a única forma e a única falta que o homem vai ter. Ele pode ganhar o dinheiro do mundo inteiro, ele pode dominar tudo, ele pode ter tudo que o mundo oferecer de bens materiais, de tudo. Mas ainda a falta que ele vai ter, ele vai sempre sentir falta, porque o principal não está lá, que é o Criador, que é o Senhor da vida, que é a parte que falta no homem para ele ser completo, para ele ser um todo, para ele poder dominar, para ele quebrar todos os paradigmas da desgraça humana, né? João 8,44, a gente vai ler esses versículos. João 8, capítulo 8, versículo 44, diz: vós tendes por pai ao diabo, que quereis satisfazer os desejos do vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque a verdade não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o homem deu, né? Desde o princípio a gente percebe que a mentira veio partir do diabo. A mentira é a essência de Satanás, é a essência do inimigo, né? Da serpente que começou já induzindo a Eva, emitindo para ela, dizendo não foi assim que Deus fez. Então ele usou, né, de uma mentira ou de uma meia-verdade, né, que não deixa de ser uma mentira, e induziu. Então a Bíblia diz que todos aqueles que seguem ele é filho dele. Ele diz que você tem como pai o diabo, porque a mentira é dele, ele é o pai da mentira, né? Deus é só verdade, ele é pureza, né? E Deus é santidade, é verdade, é ação correspondente da piedade, né? Então em Romanos 17, 6, 17 a 20, o apóstolo Paulo, aqui escrevendo para os romanos, ele demonstra exatamente isso. Tudo isso acontecido por causa da queda. 6, 17 ao 20, diz o quê? Vamos ver aqui. Mas graças a Deus, preste atenção, mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregue, e libertado do pecado, fostes feito servo da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Versículo 20. Porque quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. Quando eres servo do pecado, estáveis livres da justiça. Mas agora nós somos presos pela justiça de Deus, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz por Deus, com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente tem essa condição, né? A graça de Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus nos alcançou, a bondade de Deus nos alcançou pela obediência, né? Pela obediência à sua palavra, pela obediência à voz do comando daquele que veio como segundo Adão, nos deu condição de vivermos uma vida plena pela palavra. Se colocarmos a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. O próprio Paulo ensinando, né, em Romanos 10, 10, fala assim, né? Se ouvirmos a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? Se em teu coração creres, é que a Bíblia fala, que Deus ressuscitou dentre os mortos, né? Ele diz que seremos salvos. A Bíblia diz que seremos salvos por causa da condição da nossa boca e a condição do nosso coração. O confessar a palavra e crer com o coração nos dá condições de sermos salvos por ele. Está entendendo, querido? Então, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus e que o coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da justiça, com o coração se crê. Com o coração se crer. Isso aí em Romanos 10. Vamos ver para a gente falar a frase completa. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque a Escritura diz, a palavra diz, o Logos diz, se confessarmos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, a Bíblia diz aqui, não será confundido, não seremos confundidos. Não há confusão na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é Jesus de Nazaré. A verdade é o segundo Adão, é aquele que veio como ungido de Deus, ungido do Pai, o enviado dos céus, para nos mostrar a sua palavra, a palavra da verdade. Em Efésios, vamos ver Efésios 2,
12. Efésios, depois de Romanos vem Coríntios, depois vem Gálatas e segundo Efésios, né? Efésios 2, versículo 12, diz assim: que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja só, naquele tempo, quando não tínhamos Cristo, quando não cremos na palavra, quando não cremos naquilo que a Bíblia fala a respeito do Cristo vivo e ressurreto entre os mortos, naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, o versículo 13, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, a palavra, né, o próprio Cristo, o sangue dessa palavra que é Jesus, ele nos aproximou de Deus, ele nos trouxe para perto de Deus. O Adão que se afastou lá no Éden, se escondeu, agora você está seguindo o Adão, agora que se revelou, não se escondeu, ele se expôs num alto monte. Ele foi preso numa cruz para que todos vissem ali a vergonha que nós tínhamos foi posto sobre ele. A doença foi posto sobre ele. O pecado humano foi posto sobre ele. Mas graças a Deus, que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Por suas pisaduras fomos sarados. Ele nos resgatou da morte e nos levou, né, a participar da vida eterna, da vida com o Pai, né? Então, é essa a natureza do homem da queda e a natureza do homem, né, restaurado por Cristo. Jesus, quando venceu a Satanás na cruz, ele devolveu a nossa autoridade sobre todas as coisas, porque Deus destruiu totalmente a natureza pecaminosa na cruz, em Jesus, e somos totalmente mudado, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, porque nascemos de novo e somos justificados. Em próprio Efésios, de 1, a gente diz assim, 1 ao 3 diz, e vós vivificou e tornou vivo, né? Tornou-se vivo porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a Bíblia diz que, e vos vivificou, nos tornou vivos outra vez, nos ressuscitou, nos trouxe de volta à vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos em nossas ofensas, nossos pecados, longe de Deus, longe da natureza, né, divina, e ele nos trouxe essa natureza de volta por causa de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, em que, no outro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, né? Segundo a vontade do mundo, segundo o ritmo do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que era o Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou dos filhos da desobediência. Quando estamos em desobediência, quando estamos andando conforme o príncipe do ar, porque é a única forma que ele domina o ar, a questão invisível, porque não existe os céus do céu é do Senhor, a terra do homem, e ele existe o domínio do ar vago. Esse aí é o domínio do inimigo, da mentira, daquilo que não tem firmeza, daquilo que não tem substância. Mas a Bíblia diz que ele nos vivificou, então nos tornou vivos de volta quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossas ofensas, né? Que no outro tempo já andamos segundo esse curso do mundo, segundo o curso da vontade do mundo, né? De roubar, de matar, de mentir, de trair, de fofocar, de querer o do outro, né? Isso ele nos livrou na obediência à obra redentora de Cristo, na obediência ao segundo Adão, que veio e manifestou a graça abundante de Cristo sobre a nossa vida, a abundância de Deus sobre a nossa vida. Então, o versículo 3 diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos das nossas carnes, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eram por natureza filho da ira, como os outros também, né? Todos que estão agindo conforme o mundo, ele está vivendo a natureza da ira, estão numa natureza que não é a natureza que Deus, né, fez para ele ser.
Porque quando recebemos Cristo, recebemos a natureza de Deus em nossa vida. E a natureza de Deus ela é divina, ela é pura, ela é santa, né? Ela nos dá a condição de vivermos uma vida além da perspectiva humana, além da circunstância humana, além daquilo que nos deixou na condição que estamos hoje. Porque podemos ser melhores, podemos ter melhor, podemos viver melhor, né? Trair o reino de Deus à terra, manifestar o reino de Deus, porque agora passamos do reino das terras para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. O reino de luz é tudo clareza, é tudo bondade, fidelidade, amor, que é o vínculo de todas as palavras que vão sair, deixar de existir. A única que vai continuar existindo será o amor, porque Deus é amor. E essa manifestação do amor é que faz com que a gente ande na luz, na verdadeira natureza, na natureza divina, inserida no nosso espírito, né, pelo Pai. Gênesis 1, 28. Então a gente está vendo aqui o que aconteceu, né? Em Efésios, o versículo 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos na família de Deus. Olha o que Paulo está dizendo: vocês já não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, vocês agora são co-cidadãos, ou seja, vocês habitam na família santa de Deus. Somos concidadãos dos santos, daqueles que já foram, daqueles que estão vivendo uma vida plena com Deus, a vida da luz, porque quando éramos pecadores, éramos como vivíamos em nossas ofensas e pecados, filhos das trevas, filhos do príncipe do ar, né? Éramos escravos deles, obedientes a eles, vivíamos uma escravidão de vida miserável. Agora temos vida livre, né? Por causa da verdade que nos libertou. A verdade nos libertou, a verdade nos deu condição, nos fez ser co-cidadãos dos santos na família de Deus. Pertencemos à família de Deus. E ser da família de Deus é ser firme. Ser da família de Deus é gozar, desfrutar desse reino, né? Do Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, vamos ver agora Colossenses. Colossenses vem Efésios, Filipenses e Colossenses. Capítulo 3, versículo 10 de Colossenses. Vamos ver o que diz. É importante nós decorrermos sobre a Bíblia para entendermos, né? Principalmente quando Paulo tem essa noção do reino. E vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Veja o que Paulo está dizendo, que profundidade. Isso é um versículo que podíamos meditar anos nele, passar todo dia meditando. E vos vestistes, nos deu umas roupagens novas, do novo, né? Ele nos vestiu do novo. O novo quem? A nova criação, a nova natureza, que agora nós tínhamos uma roupagem de pecadores, de impuros, de mentirosos. Agora temos uma nova roupagem, nos vestiu, né? De novo, né? Que se renova para o quê? Para o conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da verdade. Desconhecereis a verdade vos libertará. Lá em Osé a Bíblia diz que o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Não conhecer a sua verdade, conhecer a sua realidade, a sua natureza real, a verdade pela qual você foi criado, né? Que isso foi roubado de nós. O príncipe das trevas, né? Ele lançou trevas sobre isso, escuridão sobre o que realmente o homem é, né? E quando o homem reconhece isso e começa a dominar, e começa a quebrar as barreiras que prendia, né, a visão do mundo celestial, do mundo real, daquilo pela qual ele foi criado. Então aqui está dizendo, Paulo: e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, segundo a imagem de Deus, segundo a imagem daquilo que está escrito lá em Gênesis, né? E fomos feitos a imagem de Deus. Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Então, é essa imagem que o inimigo da nossa alma, que o príncipe das trevas nos travou de vivermos essa imagem, a imagem de co-cidadãos do céu, da comunhão na família de Deus, né? Então, conhecimento segundo essa imagem daquele que o criou.
Porque, se você vê no ano, diz, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo, vem tudo. Então, quando nós entendemos, não existe mais rico, pobre, branco, preto, magro, gordo, não tem oriental, não oriental, ocidental, não existe isso, querido, um povo só, uma comunhão só, é o que nós somos, temos essa nova roupagem, essa nova revestimenta, essa vestes, limpa, lavada, uma veste que nos leva-nos a ter conhecimento, o novo conhecimento de quem somos, de quem realmente somos em Cristo. Essa é a verdade, né? Em Gênesis 1:28 é exatamente aquilo que já acabamos de dizer. Vamos ler aqui o que diz Gênesis 1:28, né? Fala sobre a criação. 28 diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra, né? Deus fez isso aí, fez o homem, deu poder, deu autoridade, e ainda disse: multiplicai-vos, né? Subjugai, né? Dominai. Essa era a intenção de Deus, que o homem dominasse todas as coisas. Gênesis também 2, versículo 8 e o 15, 2, 8 e 15, deixa eu ver aqui. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus formou um jardim, fez algo maravilhoso, deu toda uma condição de o homem ter uma vida plena, uma vida sem falta, né? E o versículo 15 diz o quê? E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Lavar e guardar. Plantar e guardar o que se planta. Cuidado com o que lavramos, cuidado com o que falamos, né? Porque é isso que a Bíblia manda fazer. Deus não mudou as suas atitudes. Ele manda sempre, até hoje, o homem lavrar, plantar e colher, né? Plantar e colher, dominar. É isso que ele quer, que o homem seja dono da terra. O dono da terra. O homem é dono da terra. Jesus veio mostrar que quem pode dominar. Jesus mostrou que ele domina a terra. E ele disse: vocês podem fazer isso e pode fazer muito mais do que eu fiz. Só obedece a minha palavra. Aquele que crê aquele que crê daquele que me enviou, a Bíblia diz que ele tem a vida eterna. E fará muito mais as obras que eu fiz, a Bíblia diz, né? Então, depois da queda, o homem perdeu a comunhão com Deus. Gênesis 3, infelizmente, é aquele versículo de 22 a 24, né? E assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabedor do bem e do mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim Éden, uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Às vezes eu fiquei perguntando por que Deus lançou o homem fora. Deus disse agora que o homem era conhecedor. O homem só conhecia o bem. Deus conhecia o mal porque viu a rebeldia de Satanás. Viu, né, o inimigo, um querubim, que ficou irado com o que Deus fez. Porque Deus não deixou ele dominar a terra. Deus não botou nisso: eu vou fazer a terra e vou te colocar lá para tu dominar. Até hoje, amigo, meus amados irmãos queridos, o inimigo da nossa alma tem inveja do homem. Foi isso que causou a rebelião no seu coração. Inveja é rebelião. Ele foi rebelde com o Senhor porque não conseguiu guardar o ciúme de Deus fazer uma nova criatura e dar a ele o poder, o domínio, e ser como ele. Porque a Bíblia diz que Deus nos fez menor do que ele. Somente, já somos menor do que Deus. Porque os anjos obedecem à voz do comando nosso. E isso foi o que causou para o inimigo das nossas almas.
Por isso que ele tenta mentir e nos deixar ignorantes a respeito do que somos e do que podemos, né? Ele roubou isso da terra, daquele que Deus deu para dominar a terra. Escondeu o poder e o domínio, né? Pela mentira. Dono da terra. É isso que você é. E depois da queda, né, como nós vimos aqui, lançou fora. Eu não entendia por que Deus lançou fora. É porque o homem agora tinha. Imagina um homem conhecedor do bem e do mal e sendo eterno. E sendo como Deus, conhecedor do bem e do mal, e podendo viver entre essa. Porque o homem não é eterno enquanto está no terra. E faz o que faz com sua maldade. E ainda deixa ser usado pelo inimigo das nossas almas. Imagina esse homem não podendo morrer. Eu me perguntava sobre isso, mas Deus é tão sábio que não deixou que isso acontecesse. Graças a Deus. Que o homem, para ter essa vida eterna, plena com Deus, ele precisa voltar ao arrependimento. Se vestir, ter uma nova vestimenta. O caráter, voltar a ter o caráter de Deus, voltar a ter a vida de Deus, voltar a ter a autoridade, voltar a ter a comunhão, ter o coração quebrantado, o coração sincero e contrito. É isso que Deus queria que o homem fez, porque Deus é amor e ele desejou isso do homem. O amor começar a fazer parte da vida humana, como ele, porque Deus é amor. E se somos imagem e semelhança de Deus, esse amor tem que fazer parte da nossa vida. O homem perdeu a comunhão com Deus, perdeu o acesso com o Criador de todas as coisas, perdeu a posição de dono de terra e se tornou escravo. Imagina, de dono para escravo. Aquele que dominava agora sendo dominado. Aquele que tinha o poder agora dependendo de poder. Filipenses 1, 2 e 3 também fala exatamente sobre isso. Queria dar essa leitura de Filipenses. Paulo recebeu revelações profundas de Deus. Paulo, um homem muito culto, mas ele entendeu a condição de viver uma vida plena em Deus. Paulo 1, 2 e 3. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Todas as vezes que me lembro de vós. Se você ler não era isso que eu queria ler. Perdão, querido. A posição de Nova Terra se tornou um escravo. Né? Você pode ler isso aqui, eu quis botar uma observação de 1, do 2 e do 3. Do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, que dá, falando sobre essa vida que deveríamos ter, que Jesus que foi perdida em Deus. O novo nascimento. Para nós encerrarmos esse assunto, por hoje aqui nós temos, na segunda aula, nós vamos falar sobre isso. O novo nascimento, a comunhão com Deus restaurada, o que Paulo fala a respeito, essa nova criação, tá bom? Que Deus abençoe. Não deixe de curtir esse meu canal, Entre Livros e Panelas. Entra lá no YouTube, Entre Livros e Panelas. Se inscreva, comente lá e envie para mais pessoas, Envie para mais pessoas, para as pessoas poderem ouvir essa palavra e poderem entender a palavra de Deus, com clareza, sem mistificação, sem religiosidade, sem teologia baseada em teoria humana. Não, a gente está vivendo o que a Bíblia diz, estamos lendo o que a Bíblia tem falado. Essa é a razão da diferença de viver uma vida com Deus. Deus nunca quis religião, Jesus nunca falou de religião, mesmo nascendo judeu, ele falou sobre o reino de Deus. Essa é a importância de vivermos. Por isso que amar as pessoas, independentemente de que religião ela seja, o amor tem que estar patente,
porque Deus não está preocupado com religião. Os religiosos, se fossem, a religião funcionasse tão bem, as pessoas com certeza já teriam atraído o céu para a terra, né? Mas infelizmente a gente vê tantas coisas erradas. Só não devemos decepcionarmos. É importante termos uma igreja, é importante ter uma comunhão, é importante termos líderes, pessoas que verdadeiramente vivem e praticam a palavra de Deus, mas temos que ter cuidado, né, para não estarmos alienados. A grande verdade é essa. Não podemos sermos alienados, podemos ser, né, ter conhecimento pleno da vontade de Deus para a nossa vida e vivermos, né, na prática da sua palavra. Tá bom? Deus abençoe e curta lá, né? Marcos Queiroz, estamos aí, para o que der e vier.